Frida Lynx, do ABBA, tão frequentemente vista sorrindo, se apresentando e mantendo o grupo unido, finalmente se pronunciou. E o que ela acaba de revelar sobre seu ex-marido, Benny Andersson, e a proximidade dele com Agnetha Fältskog deixou os fãs perplexos. Por décadas, ela permaneceu em silêncio. Nunca contou a história completa até agora. Em meados da década de 1970, o ABBA era imparável. Eles não eram apenas mais um grupo pop. Eram um fenômeno global. Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me. As músicas não eram apenas sucessos. Eram marcos culturais. Fãs de Estocolmo a Sydney memorizaram cada letra, cada harmonia, cada movimento de palco perfeitamente coreografado. Mas o que tornou o ABBA tão especial, tão inesquecível, não foi apenas a música. Foi a história por trás dela. Dois casais da vida real, Frida e Benny, Agnetha e Björn, cantando canções sobre amor e desilusão amorosa enquanto viviam essas mesmas realidades. Os fãs não compravam apenas discos. Eles acreditavam na ideia de que amor e arte podiam coexistir, que o palco não era apenas uma apresentação. Era o reflexo de algo real. Por um tempo, Frida Lindstad e Benny Andersson foram o casal mais discreto dos dois. Eles não estampavam manchetes como Agnes e Björn. Não eram o casal perfeito para revistas, com a beleza estonteante que eles exibiam, mas para muitos fãs, representavam algo mais duradouro, sólido, estável e seguro. Frida, nascida na Noruega e criada na Suécia, tinha uma voz capaz de mover montanhas. Ela era forte, elegante e magnética. Tinha a postura de alguém que havia enfrentado tempos difíceis e sobrevivido a eles. Benny, o gênio musical reservado por trás de grande parte do som do ABBA, era o seu equilíbrio. Criativo, sensível e movido pela música. Ele parecia o par perfeito para a paixão de Frida. Não eram extravagantes, mas eram autênticos e tinham os pés no chão. Quando se casaram em 1978, foi como um triunfo discreto. Nessa época, o ABBA estava no auge. Tinham conquistado o Eurovision, dominado as paradas musicais e provado seu valor aos críticos que antes os consideravam apenas mais um grupo pop superficial. Tinham dinheiro, fama, adoração e, para o mundo exterior, amor. Mas, nos bastidores, o próprio sucesso que os havia elevado ao status de ícones globais começava a corroer suas bases. Benny vivia e respirava música. E Frida, que sempre admirara isso nele, começava a perceber o quão solitária essa devoção podia ser. Ele desaparecia por horas, às vezes dias, no estúdio. Estava constantemente experimentando, produzindo, buscando um som que só ele parecia ouvir. Ele amava Frida, sim, mas amava a música ainda mais. Mais tarde, em uma entrevista discreta, ela disse: "Às vezes eu me perguntava se estava competindo com um piano. Não havia discussões acaloradas, escândalos ou casos extraconjugais dramáticos. Pelo menos não ainda. Mas havia algo mais perigoso, silêncio, distância. Uma espécie de vazio que se instalava quando nenhum dos dois queria admitir que estava se afastando. Frida tentou. Planejou jantares. Organizou momentos tranquilos em quartos de hotel entre as paradas da turnê, mas Benny estava sempre em outro lugar. E quanto mais ela tentava alcançá-lo, mais ele se afastava. Mesmo assim, ela jamais imaginou que tudo fosse desmoronar. Porque naquele momento, o ABBA era tudo. Abandonar Benny significaria abandonar a banda, o sonho, a imagem que milhões de fãs ao redor do mundo aprenderam a amar. Então, ela ficou. Ela sorriu. Cantou canções de amor com o homem que estava lentamente se afastando. E talvez, se as coisas tivessem ficado apenas entre eles, a história teria terminado de forma diferente. Mas não terminou. Porque ali mesmo, dividindo o mesmo palco, os mesmos holofotes, estava outra mulher. Uma mulher em quem Frida havia aprendido a confiar, a se apresentar ao lado, a protege. E foi aí que tudo começou a mudar. Agnetha Fältskog sempre fora mais do que apenas uma colega de banda. Ela era uma estrela por direito próprio muito antes do ABBA decolar. Com seus cabelos dourados, traços delicados e voz cristalina, Agnetha era frequentemente vista como o rosto do grupo. Mas o que os fãs não viam, o que Frida via de perto, era o quão frágil podia ser esse holofote. Agnetha havia passado por sua própria decepção amorosa. Seu casamento com Björn havia terminado de forma dolorosa e pública, enquanto as letras do ABBA se tornavam cada vez mais cruas e emocionais. O vencedor leva tudo, um de nós. Aquelas músicas não eram apenas arte, eram reais, e Benny percebeu. Ele começou a passar mais tempo com ela, a princípio, por apoio. Pelo menos era o que Frida dizia para si mesma. Em entrevistas, era fácil explicar. Eles eram parceiros de composição. Benny e Björn estavam sempre trabalhando em algo, sempre criando material novo.
Se Agneia por acaso estivesse na sala, era apenas por conveniência. Era isso que Freda repetia para si mesma até não aguentar mais. Começou aos poucos. Durante os ensaios, Benny sempre encontrava um motivo para ajustar algo no microfone de Agneia. Ele ficava perto do camarim dela um pouco mais do que o necessário. Ele ria de verdade, de coisas que para Freda pareciam quase sem graça. Ela percebeu a mudança no tom de voz dele quando falava com Agneia. Ele se tornava mais gentil, mais suave, mais presente. E quando Freda estava por perto, essa suavidade desaparecia. Freda se lembrou de um momento em turnê em que o grupo chegou tarde a um hotel depois de um longo voo. O plano era simples, chaves do quarto, jantar rápido, dormir, mas Benny estava desaparecido. Quando ele finalmente apareceu, Freda não disse nada. Não precisava. Ela podia sentir o perfume de Agneia em seu casaco. Ela não perguntou. Ele não se ofereceu. E na noite seguinte, eles estavam juntos no palco como se nada tivesse acontecido, cantando sobre amor, cantando em harmonia. É assim com a traição emocional. Raramente há uma confissão, nenhuma confrontação dramática. Ninguém a flagrou em flagrante. Apenas silêncio, frieza e uma profunda sensação de que algo que você amava estava escapando por entre seus dedos, e você não consegue provar o porquê. Freda não era tola. Ela não precisava que ninguém lhe dissesse. Ela percebia o que estava acontecendo nos mínimos detalhes. Como Benny desviava o olhar quando ela falava, como ele se aproximava mais de Agna no palco, como a equipe começou a tratá-la de forma diferente, com mais cuidado, como se tivessem medo de quebrá-la. E, mesmo assim, Freda não reagiu com violência. Ela não acusou ninguém. Ela não correu para a imprensa. Ela nem sequer chorou. Pelo menos não onde alguém pudesse vê-la. Ela continuou aparecendo pelos fãs, pela música, pela versão de Benny que ela ainda se lembrava, mesmo que essa versão não existisse mais. Ela disse certa vez em uma entrevista posterior: "Eu estava cercada por milhões de pessoas, e ainda assim, nunca me senti tão sozinha." Mesmo enquanto a banda continuava a se apresentar, o ABBA estava se desfazendo por dentro. E enquanto todos viam a dor de Agneia nas letras, ninguém percebia a dor de Freda. Porque a dela não estava nas canções. Estava nos espaços entre eles. Na virada da década, as rachaduras dentro do ABBA tinham se alargado tanto que nem mesmo seus colaboradores mais próximos conseguiam ignorá-las. A música ainda era impecável. As harmonias ainda eram perfeitas. As fotos ainda eram brilhantes. Mas, por baixo da superfície, tudo havia mudado. Nos bastidores, as conversas se tornaram mais curtas. As interações eram artificiais, forçadas. Freda frequentemente se sentava sozinha, aplicando sua maquiagem em silêncio enquanto Benny e Agneia riam de algo do outro lado da sala. O que quer que um dia os tivesse unido. Amor, amizade, ambição. Começara a se desintegrar sob o peso de uma dor silenciosa. Ninguém ousava confrontá-la. Os empresários não queriam interferir. Os produtores estavam muito focados em lançar mais um sucesso. E os fãs? Eles não faziam ideia. Viram Freda girando sob as luzes do palco, sua voz ecoando em arenas lotadas. Viram Benny ao piano, a cabeça inclinada em direção a Agna enquanto dividiam o microfone. Mas não viram os momentos entre esses dois extremos, o silêncio no camarim, a frieza na voz de Benny ao falar com Freda, o olhar que Freda lançava a Agnata quando pensava que ninguém estava olhando. Não estava com raiva, apenas cansada. Um cansaço profundo e inegável. Não houve brigas, nem cenas, nem discussões acaloradas nos saguões de hotéis. Havia apenas ausência, um lento desaparecimento do afeto, da lealdade, daquela versão do ABBA que um dia pareceu uma família. E para Freda, esse silêncio foi a parte mais difícil. Ninguém disse isso em voz alta. Ela confessaria mais tarde. Mas todos nós sabíamos. Todos nós sabíamos que algo havia se perdido. Mesmo assim, ela se apresentava. Ela ficava no palco ao lado de Benny. Ela harmonizava com Agnata. Ela cantava letras sobre devoção, sobre união, sobre amor, enquanto se perguntava se alguma coisa daquilo ainda era verdade. E quando os aplausos vinham no final de cada apresentação, ela se curvava como se nada estivesse errado. Mas algo estava. Algo estava errado há muito tempo. E todos ao seu redor haviam tomado a mesma decisão silenciosa. Não diga nada. Não quebre a ilusão. Mas as ilusões só duram até certo ponto. Em 1981, tudo acabou. Freda e Benny anunciaram o divórcio em um comunicado breve e cuidadosamente elaborado. Não houve escândalo, nem coletiva de imprensa, nem escândalo público. Apenas as frases de sempre. Diferenças criativas, crescimento pessoal, uma decisão mútua. Mas o silêncio de Freda naqueles dias falou mais alto do que qualquer manchete jamais poderia. Ela não chorou em público.
Não compartilhou baladas de desilusão amorosa, nem concedeu entrevistas exclusivas. Simplesmente se afastou. E aqueles que a acompanhavam há anos, aqueles que realmente a conheciam, perceberam a diferença imediatamente. O brilho em seus olhos estava mais fraco. Seu sorriso, ainda gracioso, ainda caloroso, parecia mais contido, menos seguro de si. Quando perguntada anos depois sobre o que realmente havia acabado com o casamento, Freda não contou fofocas nem detalhes. Ela não culpou Benny. Também não o defendeu. Ela apenas disse, perdi a confiança. Não se alongou no assunto. Não precisava, porque qualquer pessoa que já amou alguém com quem não conseguia mais se conectar, sabe exatamente o que ela quis dizer. Para Freda, a dor não estava em uma única traição. Não se tratava de um caso extraconjugal ou de uma revelação dramática. Estava no acúmulo de ausências. Em todas as vezes que Benny poderia tê-la escolhido e não o fez, em todos os momentos em que ele poderia ter percebido sua tristeza e optado por desviar o olhar. Não foi que ele me machucou, disse ela certa vez em uma conversa informal. Foi que ele me deixou sofrer e não disse nada. Depois disso, o ABBA seguiu em frente. Eles se apresentaram, gravaram, sorriram para as fotos. Mas algo havia mudado. E todos sentiram isso. Até mesmo os fãs que talvez não soubessem dos detalhes perceberam a diferença. Havia agora uma distância, uma formalidade. O ABBA não era mais um quarteto apaixonado pela música e um pelo outro. Eram 4 pessoas mantendo unido um legado enquanto se desfaziam silenciosamente. Freda suportou tudo com uma dignidade serena. Ela estava no palco ao lado do homem que havia partido seu coração. Ela harmonizou com a mulher cuja presença assombrava seu casamento. E ela fez tudo isso pela música, pelos fãs, pela versão de si mesma que ainda acreditava no sonho que um dia compartilharam. Mas, em segredo, ela se preparava para partir. Não apenas da banda, não apenas do casamento, mas da história que todos pensavam conhecer sobre ela. No momento em que se afastou, ela não apenas encerrou um capítulo, ela fechou o livro. E por décadas, recusou-se a reabri-lo, até agora. Durante anos, Freda se recusou a falar sobre o assunto. Recusou entrevistas, evitou documentários, mudava de assunto sempre que o nome de Benny surgia. A mídia seguiu em frente. Os fãs, não. Porque, enquanto a música do ABBA continuava viva em estádios, trilhas sonoras e casamentos, o silêncio de Freda se tornou um mistério por si só. A voz mais forte da banda havia se calado repentinamente. E então, anos depois, ela finalmente quebrou esse silêncio. Não aconteceu em uma entrevista dramática na TV ou em um livro de memórias explosivo. Aconteceu durante uma conversa tranquila. Muito tempo depois que as manchetes haviam desaparecido, o entrevistador lhe fez uma pergunta simples. Qual foi a parte mais difícil de estar no ABBA? Freda hesitou. Ela olhou para baixo e então respondeu. Era fingir estar feliz quando não estava. Foi a primeira vez que ela admitiu isso publicamente, sem rodeios. Não sobre Benny, não sobre Agnia, mas sobre o preço de guardar tudo para si. O entrevistador não insistiu. Não precisava, porque alguns instantes depois, Freda acrescentou algo mais, também em voz baixa. Eu sabia, sempre soube que algo estava errado. Sem acusações, sem detalhes, apenas a verdade. E essa verdade foi como um trovão, porque por décadas, os fãs especularam. Perguntaram, será que Benny e Agnia se aproximaram demais? Será que havia algo entre eles? Será que Freda alguma vez soube? Agora tinham a resposta. Ela sempre soube. E esse conhecimento, silencioso, não dito, moldou tudo. Seu casamento, sua música, sua saída. Ela não chorou, não hesitou. Apenas pronunciou as palavras que haviam permanecido em silêncio em seu coração por tantos anos. Às vezes, disse ela, as coisas que você não disse tornam a parte mais impactante da sua história. Sua história. E os fãs, aqueles que a acompanharam desde o primeiro levantar da cortina até o último bis, ficaram atônitos. Os fóruns se inflamaram. As sessões de comentários explodiram. Ela finalmente disse. Ela nunca quis vingança. Ela só queria paz. Isso partiu meu coração porque Freda não veio para causar drama. Ela veio para encerrar um capítulo, para se libertar não das lembranças, mas do peso. Eu não odeio ninguém, acrescentou. Mas eu tive que perdoá-lo à distância. Tive que me curar sem respostas. E talvez seja isso que mais impressionou os fãs. Ela não precisava que Benny pedisse desculpas. Ela já havia feito as pazes em seus próprios termos. Por décadas, as pessoas esperavam por uma revelação bombástica, mas o que Freda lhes deu foi algo muito mais poderoso. Uma confissão envolta em graça.
Nos anos que se seguiram à discreta dissolução do ABBA, o pai de Freda Link desapareceu dos holofotes, sem entrevistas reveladoras, sem escândalos nos tabloides, sem memórias raivosas. Ela se mudou para os Alpes suíços, casou-se novamente, escolheu uma vida de privacidade e paz. E mesmo assim as perguntas a perseguiam. Por que ela havia permanecido em silêncio por tanto tempo? Por que nunca expôs o que aconteceu entre Benny e Anya? Por que se afastou tão discretamente quando poderia ter contado tudo? A resposta, como se vê, era simples. Algumas verdades, disse Freda, não precisam ser gritadas, elas só precisam ser ditas. Ela não precisava de vingança, não queria pena, só queria seguir em frente sem amargura. Foi isso que fez sua história ressoar tão profundamente. Não se tratava de traição, tratava-se de dignidade. Ela havia estado no palco ao lado do homem que partiu seu coração. Ela viu seu casamento desmoronar um dia de cada vez, em silêncio. Viu os sussurros, sentiu a distância, suportou os olhares frios e nunca deixou de estar presente. E então, quando chegou a hora, ela se afastou com graça, com força e com a tranquila confiança de que um dia a verdade viria à tona. Anos depois, quando perguntada sobre Benny em um documentário sobre a reunião do ABBA, ela sorriu gentilmente. Éramos muito jovens, disse ela, e estávamos tentando ser tudo para todos. Às vezes, ao fazer isso, você se esquece de quem você é para o outro. Não era amargura, não era culpa, era compreensão. O tipo de compreensão que só surge após décadas de reflexão. E talvez seja por isso que, quando Freda finalmente falou, isso impactou tanto os fãs, porque esta não era uma mulher presa ao passado. Esta era uma mulher que havia vivido aquilo, aprendido com aquilo e sobrevivido de cabeça erguida. O pai de Freda Ling sempre será lembrado como uma das vozes do ABBA. Mas aqueles que conhecem sua história sabem que ela era muito mais do que isso. Ela era a alma do grupo. O coração firme que pulsava sob o brilho e o ouro. A mulher que se manteve em silêncio. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Ela finalmente falou. Ela finalmente se libertou. E, ao fazer isso, deu aos fãs algo mais significativo do que fofocas. Deu-lhes um desfecho e um lembrete de que a verdadeira força nem sempre é estridente. Às vezes, não parece nada até o momento em que você finalmente diz, eu sabia, eu sempre soube. E agora nós também sabemos, para mais informações. Para ficar por dentro das últimas notícias, confira isto.